Nós vamos ter esse momento de meditação, agora na Palavra de Deus, para nós meditarmos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Muitas coisas poderiam ser ditas nessa noite. A mensagem do Natal, o nascimento de Jesus, envolve muitas coisas. Mas, dentre tantas coisas, eu gostaria especificamente de focar em algo específico nesta noite. Nós já estamos aqui na igreja, nos domingos convencional, fazendo exposição do Evangelho de Mateus, né? E exatamente nesse dia eu poderia ter escolhido qualquer outro texto em qualquer outro livro da Bíblia, né? Mas eu quero continuar com os irmãos em Mateus. E voltar lá para o capítulo 1, para a nossa meditação nessa noite. Capítulo 1 de Mateus. Os evangelhos, ele tem essa pretensão de, nos seus primeiros capítulos, apresentar o nascimento de Jesus. E Mateus, no capítulo 1, do verso 18 ao 23, vai ser o texto para a nossa meditação. Muito embora eu só vá meditar nos versos de 21 a 23, mas eu quero situar você no contexto, tá bom? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23. Devido à decoração, a gente não está com o nosso projetor para colocar aqui o texto bíblico, então você que está com Bíblia, você pode abri-la para conferir o texto bíblico. Você também pode usar o seu aparelho celular, smartphone, fica à vontade para fazer isso também. É interessante que você possa acompanhar, porque tudo o que eu vier a dizer, eu quero dizer com base no texto das Escrituras. Mateus, capítulo 1, é o Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 18, do 18 ao 23, vai dizer a seguinte coisa. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Coisa maravilhosa. Vamos orar só mais uma vez, para que a nossa mente não se disperse, para que a gente esteja atento à mensagem. Deixe sua Bíblia aberta. Pai querido, mais uma vez, em oração, nós suplicamos ao Senhor que fale aos nossos corações. Não permita, ó Deus, com que as distrações do final de ano leve a nossa mente para outros lugares distantes daqui. Mas que nesse momento o Senhor nos ajude a estarmos atentos a ouvir a Tua voz, entendendo que o Senhor fala conosco por meio da exposição das Escrituras Sagradas. Abençoe, Deus, todos que se encontram aqui nesta noite, bem como aqueles que também nos acompanham nesse momento pela internet. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Assim nós oramos no nome dele, aquele quem viemos celebrar e festejar nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de festejar, pois hoje é Natal. Hoje é dia de celebrar, pois hoje é Natal. Que coisa fraca. Hoje é dia de celebrar, pois hoje é Natal. Hoje é Natal. O mundo festeja tantas coisas, mas nós não podemos perder essa empolgação, porque hoje é Natal. Hoje nós comemoramos o dia de Natal. E o dia de Natal, o dia do nascimento de Jesus, foi um dia marco na história de toda a humanidade. Os profetas já anunciavam isso, tudo apontavam para esse momento. Havia uma tremenda expectativa para a chegada desse menino. Esse menino veio, como nós lemos aqui, cantamos, ele foi anunciado pelos anjos, ele foi profetizado pelos os profetas tanto tempo. Então, a chegada desse menino mexeu, mas por demais, com o mundo inteiro. Por isso, nós temos motivos por demais para celebrar.
Sabemos que o Natal não se trata de festa, nem de comida, nem de troca de presentes, muito embora haja espaço também para essas coisas, porque, afinal, todo nascimento deve ser celebrado. E a gente então celebra com festas, com amigos, com comida, e isso tudo é maravilhoso. Nós só não podemos perder a essência, a centralidade, a razão pela qual nós nos reunimos para trocar presentes, para comer, para se confraternizar. É isso que nós não podemos perder. E eu creio que no dia em que nós nascemos, de alguma maneira, nós proporcionamos alegria e espírito de celebração na vida dos nossos pais e dos nossos familiares. E se em nosso nascimento nós somos capazes de conseguir este feito, este fato, imagina aquele que nasceu não só para a alegria dos seus pais, mas bem como diz a Bíblia, em Lucas capítulo 2, verso 10, diz que eis que vos trago as novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então o nascimento de Jesus não estava somente restrito à alegria dos seus pais, da sua família. Como nós, a chegada de um filho traz alegria primária ali para os seus pais, para os seus familiares e para aqueles que nos conhecem. Mas o nascimento de Jesus era para muito além da sua família. Como diz o texto bíblico, será para todo o povo. Portanto, de tantos momentos maravilhosos que uma família desfruta com a chegada de uma criança, 2 deles eu quero destacar aqui, nesse momento, para a nossa reflexão. Que eu quero, do texto que nós lemos, eu quero focar no verso 21 e o verso 23. Vamos ler só mais uma vez o verso 21 e 23. Que vai ser os 2 versos que eu quero aqui de forma breve para a nossa meditação. Vamos ler só mais uma vez o verso 21 e 23. Que diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o verso 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, de tantos momentos maravilhosos que uma família desfruta no processo da chegada de uma criança, 2 deles aqui eu quero destacar para esse momento da nossa reflexão. O primeiro é quando se descobre o sexo da criança. Creio que todo casal fica naquela, eu não sei se é maravilhosa ou numa ansiosa expectativa em saber qual é o sexo do seu bebê. Eu não sei se você lembra, se já faz muito tempo que isso aconteceu, não sei se você lembra daquela expectativa de saber. Alguns aqui estão ainda para descobrir, né? Eu acho que tem alguns irmãos aqui que estão ainda para descobrir. Tem? Eu acho que tem, né? Ou todo mundo já está sabendo? Acho que ainda não, né? Tem alguns irmãos que estão para descobrir ainda, e é uma expectativa maravilhosa, né? Eu, particularmente, não crio nenhuma expectativa, para mim não ficar frustrado, né? De ficar naquela, é menino, será que é menino? Se for menina, né? Eu tento não criar, mas sei que tem pessoas que não conseguem, né? E fica naquela, e tem as avós da gente, que olha para o busto da irmã e diz, eu acho que é menino, porque está mais assim, teu rosto está mais arredondado, eu acho que é menino, e aquela série de coisas que vai acontecendo, e você vai criando uma certa expectativa. Mas é uma coisa legal, de quando se descobre o sexo da criança, de tantos momentos maravilhosos que se vive no momento da gestação, em todo o processo da chegada da criança, descobrir o sexo dela é algo muito legal. E também porque vem a segunda coisa, quando você descobre o sexo da criança, você vai para aquele momento da escolha do nome também da criança, que é também um momento legal na vida do casal, da família, de como nós vamos chamar essa criança, né? E alguns faz isso em cima da bucha, né? Outros já desde o começo, antes de engravidar, já sabe qual vai ser o nome. Enfim, cada família lida com isso de maneiras diferentes, mas eu penso que são 2 etapas muito legais de tantas que a gente vive no processo da chegada de uma criança, quando se descobre o sexo e a escolha do nome da criança. Pois bem, no texto de nossa meditação é interessante. José foi contemplado não com um exame de ultrassonografia, mas é interessante que no versículo 21, um anjo revelou não somente o sexo, mas também o nome da criança. Leia comigo o verso 21 de novo, que diz: o anjo apareceu para José e disse: ela dará à luz um filho, ou seja, já disse qual era o sexo, e lhe porás o nome de Jesus. Então o anjo apareceu para José e não somente disse o sexo da criança que Maria estava guardando em seu ventre, mas também
já deu o nome para ela, que o nome é Jesus. Então, o texto nos diz que a criança que Maria carregava em seu ventre era um menino. E aqui eu não quero discorrer sobre o porquê de Jesus ter que ser necessariamente do sexo masculino. Muito embora tenha muita teologia e doutrina sobre isso, mas não convém aqui falar sobre isso. Porque o que eu quero meditar mesmo com os irmãos nessa noite é sobre os nomes que é dado a essa criança. Segundo o versículo 21 e 23, 2 nomes foram dados a Jesus. Viveu de Deus para os seus pais. O anjo trouxe essa informação e 2 nomes, aqui do verso 21 e 23, é dado à criança. Olhe comigo, verso 21 nós já vimos que é Jesus, mas no verso 23 vai dar outro nome para ele. Olhe no verso 23 e me diga qual é o outro nome. Emanuel. Emanuel. Então o anjo disse que era um menino, que ele seria chamado de Jesus e também de Emanuel. Então, verso 21 e 23 vai dar 2 nomes para esse menino que estava para nascer. E a Bíblia apresenta muitos outros nomes que foram dados a Jesus. Muitos outros nomes foram dados para ele, mas o texto de hoje apresenta 2, e são esses 2 que eu quero meditar com os irmãos: Jesus e Emanuel. Diferentemente da nossa cultura, os nomes eles tinham muitos significados, né? E eles era muito considerado, porque um nome ele marcava muito a personalidade de um indivíduo. Portanto, nós iremos ver nesta noite o que esses 2 nomes dizem a respeito desse menino que nasceu, que estava para nascer. O primeiro, que é Jesus, ele diz muito sobre o seu ofício. E o segundo diz muito sobre a sua natureza. O texto mesmo vai dizer, o versículo 21 ele diz, veja, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o segundo, no 23, diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe será chamado de Emanuel, que quer dizer, seu significado, Deus conosco. Então perceba que os nomes, eles apontam algo para esse menino. É chamado de Jesus não por acaso, eu não sei, vamos dar aqui Jesus, não. Porque tem um significado, quer dizer alguma coisa. Por isso ele foi chamado de Jesus. É Emanuel, não simplesmente porque pode rimar com alguma coisa, mas porque Emanuel quer dizer alguma coisa. Deus conosco. Por isso que foi dado os nomes a ele, porque esses nomes diz muito a respeito desse menino. Talvez os nossos nomes não digam, né? Meu nome é Adelmo, não sei o que quer dizer. Enfim, não sei se você já foi pesquisar seu nome, tem aqueles significados e que às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Com a nossa personalidade. Às vezes até combina, né? Parece coisa de signo, né? Que a gente dá uma olhada lá e tem dia que tá igual a mim, né? Mas enfim, a ideia é que aqui os nomes marcavam bastante. Dizia alguma coisa, diz alguma coisa sobre o indivíduo. Jesus, esse menino que estava para nascer, foi dado o nome de Jesus, porque tem muito a nos dizer. Então nós vamos começar na ordem. Jesus, no verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. O nome Jesus significa de forma literal Salvador. Aqui já diz muita coisa. O próprio nome Jesus diz muita coisa, porque significa Salvador. Trata-se do mesmo nome que nós vimos no Antigo Testamento para Josué. Josué é o mesmo nome para Jesus, que significa Deus é a salvação. E foi-lhe dado esse nome, então, porque conforme o versículo 21 é dito, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a razão pela qual ele é chamado de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é, então, o ofício principal dessa criança. Ela nasceu para salvar. Ele nasceu, esse menino, para isso. Por isso que o seu nome é Jesus. Porque ele nasceu para salvar.
Por isso ele é o Salvador de Deus prometido. E não poderia ser outro. Lá em Lucas capítulo 2, quando Simeão pega aquele menino, olha o que ele diz. Ele diz, Senhor, ele pegou o menino no braço e disse, Senhor, agora pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Porque esse menino estava para nascer com esse propósito, com esse ofício, com essa finalidade, para salvar. Por isso seu nome é Jesus, porque Jesus significa Salvador. Por isso que ele é o Salvador, porque o nome Jesus significa Deus é a salvação. Então o Natal é uma mensagem de amor. Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho, que nasceu para nos salvar. Então, o Natal é uma mensagem de amor, onde o menino que nasce, Deus nos deu ele veio, nasceu para nos salvar. Então, a mensagem de Natal é uma mensagem do amor de Deus, onde ele deu o seu Filho para nós, porque ele veio para nos salvar. É o maior e melhor presente de Deus para nós. Então, se de repente nesse Natal, meu irmão e minha irmã, se você não ganhou nenhum presente, não se sinta triste por isso, porque se você tem Jesus, esse foi o maior presente que você poderia ter recebido em qualquer momento da sua vida. Ele é o maior e o melhor presente de Deus para nós. Talvez você está terminando um ano um pouco insatisfeito porque almejou algumas coisas, mas não obteve. Mas você já tem aquilo que é o melhor de Deus para você. O melhor de Deus ainda não está por vir. O melhor de Deus já veio, que é exatamente Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que venhamos a ter ou a desfrutar em algum momento futuro de nossa vida, só terá sentido se Jesus estiver em nós. Se Jesus estiver em nós. E Deus nos deu esse presente maravilhoso, que foi o seu próprio Filho. Então o texto diz que ele veio para salvar. A pergunta é, salvar de quê? Jesus não veio salvar de quê? Esse menino nasceu para nos salvar, mas nos salvar de quê? Quando a gente lida com essa ideia de salvação, se Jesus nasceu para salvar, então a conclusão óbvia é que nós estamos metidos em apuros. Porque ninguém precisa ser salvo se não está em uma condição que exija isso. Alguém precisa ser salvo porque a sua condição, ela mostra exatamente isso, revela isso, que ele está em uma situação complicada e que alguém precisa agir para salvá-lo. Então, Jesus nasceu para mostrar a condição nossa, para mostrar que nós estamos em uma situação que precisamos ser salvos. Muito embora, talvez você não reconheça isso. Talvez você não perceba isso. Talvez você acorde todos os dias e ache que a vida é isso mesmo. Acordar e trabalhar, seguir a vida adiante, mas não entende a real situação do homem. E foi por isso que esse menino nasceu, para nos salvar e para nos mostrar o de que ele vem nos salvar. E o texto vai dizer isso, versículo 21, que diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Dos pecados deles. Essa é a razão pela qual Jesus nasceu. Jesus não nasceu para nos salvar dos perigos desta vida, simplesmente. Porque homens bons, homens justos, também padecem pelos perigos dessa vida. Jesus não nasceu simplesmente para nos salvar das doenças desse mundo. Mas Jesus nasceu com a missão principal. Jesus nasceu para nos salvar do pecado. Ele nos salva da culpa, do domínio, da presença, das consequências do pecado. Se há um problema em nós, e de fato há, a essência é o pecado. O pecado é a raiz de todos os males. O Natal é a mensagem que há um problema em nós
E Jesus é a solução. Por isso ele nasceu. Ele nasceu para salvar. E salvar-nos de quê? Salvar-nos do pecado, como diz o verso 21. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse menino nasceu para salvar. Logo, nós precisamos de um Salvador. Por isso que o seu nome é Jesus, que significa Salvador. Ninguém consegue se livrar do pecado e salvar a si mesmo. Tim Keller vai dizer exatamente isso. Natal significa isso. O mundo não pode salvar a si mesmo. Porque o pecado é maior e mais forte do que todos nós. Mas esse menino que nasce, ele é mais forte do que o pecado, pois como nós veremos, ele não somente é Jesus, mas ele também é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E não há nada que seja maior e mais forte do que Deus. Por isso ele teve que nascer, para nos salvar dos nossos pecados. Mas mesmo sendo Deus, não foi fácil vencer o pecado. Esse menino venceu o pecado, morrendo na batalha. Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados. E tinha que ser assim, pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele teve que nascer para morrer em nosso lugar. Mas nós aprendemos no verso 21 que esse menino veio para salvar. Mas para salvar de quê? Do pecado. Mas salvar quem? O texto também vai nos dizer. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Porque ele salvará o seu povo. Jesus não veio salvar todo mundo indistintamente. Jesus não veio salvar o mundo inteiro. E nós sabemos que ele não irá salvar o mundo inteiro. Nós bem conhecemos aqui várias passagens bíblicas que dizem que, na verdade, o caminho espaçoso e que conduz à perdição é o caminho que vai mais gente do que o outro que é estreito. Nós bem sabemos que Jesus não vai salvar todo mundo, mas ele vai salvar o seu povo, como diz o texto. Pois de forma específica foi para isso que ele nasceu, para que ele pudesse salvar aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Por isso, na oração sacerdotal, ele disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ele ainda disse em João: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então esse menino nasceu para salvar. Salvar de quê? Do pecado. E quem? Ele veio salvar do pecado o seu povo. Esse menino nasceu para o deleite do seu povo escolhido, que nós sabemos que esse povo escolhido é a sua igreja, outrora oculto, mas agora revelado pelas Escrituras. Então esse menino é o Jesus. Esse menino que nasce, seu nome é Jesus. Por que é Jesus? Porque ele nasce para salvar dos pecados o seu povo. Então Natal é uma mensagem de Deus ao homem, dizendo que o homem precisa ser salvo e de que Jesus é aquele que nasce para nos salvar. Mas, segundo o texto, seu nome não é somente Jesus. Verso 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. O que quer dizer isso? O que quer dizer Deus conosco? Quer dizer que ele assumiu
a natureza humana igual à nossa, em todas as coisas, excetuando somente a tendência para o pecado. Jesus foi plenamente homem como eu e você. A única coisa que nos diferencia de Jesus é que nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas Jesus não. Mas em todas as outras coisas, ele era humano como nós, carne e sangue, padecendo das mesmas limitações e necessidades como nós. Ele teve fome, ele teve sede, ele sangrou, ele padeceu pelas as mesmas limitações e necessidades que a nós. Mas ao mesmo tempo, ele nunca deixou de ser o verdadeiro Deus. Aquele menino que nasce, Deus Emanuel, 100% homem e 100% Deus. O Natal é também a mensagem do autoesvaziamento, do Deus que sai da sua glória, da sua majestade, o Deus todo-poderoso, o eterno, e se torna uma criança tão frágil que precisa ser amamentado pela sua mãe. Essa é a maravilhosa mensagem do Natal, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal é a mensagem da encarnação, do toque, da visão do Deus conosco. Por isso é a mensagem mais poderosa do mundo. Como disse Agostinho, foi feito o homem quem fez o homem. Foi criado de uma mãe a quem ele criou. Foi carregado pelas mãos que ele formou. Amamentou nos seios que ele mesmo havia enchido. A vida debaixo do sol é sobre o Criador descendo até nós e nos encontrando debaixo do sol. A vida é sobre o encontro de Deus com os homens. O grande se tornou pequeno e o atemporal nasceu no tempo e espaço. Naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, ele nasceu. Aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas essas coisas. O Criador do céu e do sol foi feito sob o sol e debaixo do céu. Aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura, grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. E isso de tal forma que nem sua grandeza foi diminuída por sua pequenez, nem sua pequenez como criança foi superada pela sua grandeza. O Natal é o lindo paradoxo perfeito de Deus. E como foi lido aqui na narração, pelo um Deus glorioso que usa fraldas. Como disse Agostinho, o Salvador do mundo é o Deus menino, nosso Senhor Jesus. É o Rei deitado na manjedoura, a eternidade invadindo o tempo, a glória se revestindo do pó da terra. Natal é o aniversário do Senhor. É quando a sabedoria de Deus se apresentou a nós como uma criança. Deus se fez homem para que o homem fosse feito filho de Deus. E tinha que ser assim. Não podia ser diferente. Para que em sua morte ele nos representasse. Ele tinha que ter nascido homem como nós. Perceba, não há salvação para os anjos. Nós sabemos que os anjos, quando pecaram contra Deus no céu, foram expulsos e está destinados e fracassados à condenação. Mas Jesus teve que se fazer homem para nos representar. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele assumiu a forma de homem. Por isso que o Verbo se encarnou e se fez carne para nos representar. Ele é o Deus conosco. É o Deus conosco. E quando nós falamos que Deus é conosco, nós sabemos que Deus é presente porque Ele é onipresente. Sempre está presente. Deus não criou o mundo e o trata de forma impessoal, não. Ele é aquele que sustenta todas as coisas, o universo, pela sua própria mão. Ele é presente na história que Ele mesmo criou. Ele a conduz do início, meio ao fim. Na verdade, o Deus conosco é o autor principal dessa história. Ele é o protagonista. Essa não é a minha e nem a sua história. Essa é a história do Deus
que se revela a nós como Emanuel, Deus conosco. Agora, saber tudo o que envolve o nascimento desse menino não mudará nada em mim e em você, se não for acompanhado por uma experiência relacional com ele. Jesus não nasceu simplesmente para que o saibamos, para que possamos olhar, consultar um livro de história, ver os historiadores e saber que há mais de 2000 anos nasceu um menino lá em Belém. Mas o que isso muda na nossa vida? Isso só muda alguma coisa. Saber que ele nasceu só muda alguma coisa se esse menino que nasceu tiver alguma experiência de relação conosco. Como disse John Bunyan, Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer dentro de ti, estarás eternamente perdido. Ele pode nascer 1 milhão de vezes lá em Belém, mas se ele não nascer dentro de ti, tu estarás eternamente perdido. O Natal só tem sentido se Jesus, aquele que nasceu para salvar, te salvou. O Natal só tem sentido se o Emanuel, ele habita convosco. Eu vou repetir para você não esquecer. O Natal só tem sentido se Jesus, aquele que nasceu para salvar, te salvou. O Natal só tem sentido se o Emanuel, o Deus conosco, ele habitar convosco. E você pode fazer desta noite um momento de encontro com ele. Jesus nasceu. E é inquestionável este fato. Nem os historiadores descrentes pegam no pé disso. É um fato, Jesus nasceu. Mas esse não é o fato. O fato é, ele nasceu dentro de ti. Isso é o mais importante. Saber que ele nasceu em Belém é só consultar o livro. Mas ele nasceu dentro de ti. Jesus não nasceu simplesmente para ir para os livros de história. Mas Jesus nasceu para mudar a minha e a tua história. E isso só é possível se ele nascer dentro de ti. Pois a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Ele nasceu para isso, para fazer de nós novas criaturas. Mas isso só é possível se ele nascer dentro de ti. Então eu quero convidar você a uma oração. E você pode pedir a ele para nascer dentro de você.